Queridos, então o tempo que nos sobrou aqui é pouco, então a gente vai procurar ser bem breve. E eu vou ler apenas um texto, um versículo da palavra de Deus, está em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Vamos orar. Pai, fala conosco agora, ou melhor, continua falando conosco agora, através da Tua palavra. Que ela possa, Senhor, trazer aquela mensagem que o nosso coração precisa nessa noite. Por isso nós oramos e pela fé já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, né, que a gente encontra lá no Velho Testamento, né, é um texto profético. O contexto dessa situação é que o povo de Israel, tanto os reis como os profetas, os sacerdotes, estavam todos se afastando de Deus. A coisa estava feia. A apostasia estava chegando, né, sobre Israel. E antes, então, de Deus castigar esse povo, e o moço bonito continua aqui, Eduardo. Está aqui. Eu pensei que era só com você, mas eu estou vendo ele ali. Ficou aqui. Mas, como eu dizia, eu perdi até, eu vi a beleza ali, eu fiquei até perdido. Então, no contexto aqui, Deus queria trazer destruição. Por que Deus queria trazer destruição? Parece que Deus tem prazer em destruir as coisas. Não. Ele iria destruir por causa do pecado. Então, ele estava procurando alguém que fosse um atalaia, que fosse alguém que entrasse na brecha e intercedesse por aquele povo de Israel que estava se afastando de Deus, né? Aliás, a gente costuma dizer, né, quando alguém está assim, pisando na bola, o que a gente costuma dizer? Ó, rapaz, você está dando brecha, né? Ô, mulher, você está dando brecha, não é verdade? Porque estamos abrindo a guarda para que venha o inimigo e nos ataque, não é? O que são essas brechas? Imagine que lá na sua casa você está construindo lá uma casa e tal, e depois você vai construir o muro. Você fecha o muro todo, né? E depois deixa um espaçozinho onde você vai colocar o portão. Para que é aquilo? Para ninguém invadir a sua casa, para você ter uma certa segurança, não é? Para não haja assim uma invasão da sua casa. Quando a gente olha para o contexto bíblico, naquela época, principalmente aqui do texto de Ezequiel, todas as cidades elas eram muradas e tinham os portões aonde o povo entrava e saía. Você não entrava na cidade, por exemplo, aqui em Mococa você tem várias entradas para entrar na cidade de Mococa. Se você está vindo de Minas, se você está vindo de São Paulo, né? Você está vindo por aqui por trás, então tem muitas entradas. Mas naquela época as cidades eram todas muradas e havia apenas uma entrada. E qual era a intenção? Se proteger de outros exércitos, de outros povos, né? E aí, obviamente, no muro não podia haver brecha,
Por quê? Se houvesse uma brecha, era onde os inimigos poderiam entrar, não é? E atacar e tomar posse daquela cidade. Então, o muro era como que uma proteção que a cidade tinha. E é interessante que a nossa vida também, ela é como um texto que o diabo vai usar na mensagem de ontem aqui, que o diabo fala assim para Deus, porque o Senhor colocou uma sebe em volta de Jó e da sua família. O que é essa sebe, senão uma cerca espiritual, senão um muro espiritual, não visível, mas há uma proteção. Então, o diabo acusa Deus de que ele havia protegido, não é, Jó com esse muro, com essa sebe, não é? E Jó não dava brechas, né? Jó não dava brechas. Muito bem, voltando para o texto, né, de Ezequiel, que tipo de pessoa Deus está procurando? Que tipo de pessoas hoje Deus está procurando, não é? O texto diz que ele estava procurando alguém que tapasse o muro. E é interessante que naquelas construções os muros costumavam ser muito largos, né? Passavam carroças, né? Naquela época não tinha caminhões, mas passavam carroças com a bitola larga, porque os muros eram largos. Então, para se fechar a brecha, era necessário entrar naquelas fendas, não é? E colocando as pedras para que aquela brecha fosse fechada. E aí, são pessoas assim que o texto diz que Deus está buscando, pessoas que se coloquem na brecha, que entrem dentro dos problemas, das feridas, das amarguras, para interceder pelas pessoas. Nós podemos dizer, por exemplo, como a gente viu aqui hoje, que Robert Reid Calley, ele se colocou na brecha pelo Brasil. Ao vir aqui, ele foi usado por Deus para pregar o evangelho em língua portuguesa no Brasil. Então, nós podemos dizer, figuradamente, que um dos primeiros a se colocar na brecha no Brasil foi o Robert Reid Calley. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a clamar pelo seu povo, sua igreja, sua família. O que Deus precisava, e é isso que Ezequiel está dizendo, é de alguém que chegasse para aquele povo e dissesse, vocês estão em pecado, vocês estão se afastando de Deus, e olha, a paciência de Deus tem limite, Deus é amor, mas Ele também é justiça, e vai chegar o momento que a justiça vai vir. Então, o texto diz que ele queria alguém que chamasse a atenção daquele povo, e ele não encontrou. E eu queria dar alguns exemplos, porque a Bíblia menciona algumas pessoas que se dispuseram a entrar na brecha entre os homens e Deus. Primeiro exemplo está lá em Gênesis 18, de 22 a 33. Eu não vou ler o texto, mas eu vou citar. Esse texto fala de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Lembram que ele escolhe, né, as campinas, né, do Jordão lá para habitar, né? Então, ele foi morar, por escolha dele, numa cidade chamada Sodoma, né? Estava lá em Sodoma, e aí, por causa do pecado, Deus resolve destruir aquela cidade juntamente com a outra cidade vizinha, que era Gomorra, porque o pecado deles estava demais. E aí, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem consultar, sem conversar com seus amigos, os profetas, né?
Deus está conversando com seu amigo Abraão e revela para Abraão: olha, Abraão, eu vou destruir aquelas duas cidades. E aí, o que Abraão faz? Começa ali uma batalha travada por Abraão com Deus. Abraão intercedendo, clamando, suplicando por aquelas duas cidades, porque a justiça de Deus estava próxima, bem próxima a vir sobre aquela cidade, como veio. E aí Abraão diz: Senhor, se tiver ali 50 pessoas temente a ti, o Senhor vai destruir a cidade? E aí Deus respondia: não, se tiver 50, não vou destruir a cidade por amor de 50, Abraão. E aí Abraão foi descendo essa contagem, 40, 30, 20, até que chegou 10 pessoas. E aí Deus disse: se tiver ali 10 pessoas, eu não vou destruir aquela cidade. Se tiver 10 pessoas justas, 10 pessoas temente a Deus. Ele não encontrou nem 10 pessoas, né? E aí a gente vê que Abraão lutou, intercedeu, clamou, pelejou por aquele povo, mas não teve jeito, só salvou Ló, quase a mulher e os filhos, né? Quase a mulher, porque quando ela estava saindo, ela olhou para trás e se deu mal. Vocês conhecem esse cântico que a gente canta aqui na escola dominical de manhã, né? Então, ela não se salvou. Mas, veja, Abraão é um exemplo de alguém que se colocou na brecha por Sodoma e Gomorra. E ele conseguiu salvar o seu sobrinho e também os seus filhos. Vocês querem ver um outro exemplo de alguém se colocar na brecha? É Moisés. Quando Moisés sobe para receber a tábua dos 10 mandamentos, né? Moisés demorou muito. O que aconteceu? O povo começou a construir um bezerro de ouro. E quando Deus está lá conversando com Moisés, né, Deus interrompe a conversa e diz: Moisés, desce, pois eu vou exterminar esse povo e iniciar uma nova geração, Moisés, através da tua linhagem, através dos teus filhos. Aí, Moisés podia falar: pô, legal, a descendência, de vez de ser de Abraão, agora vai ser minha. Quer dizer, não deixou de ser de Abraão também, mas não foi isso que Moisés fez. Ele falou: não, Senhor, de jeito nenhum. Aí, Êxodo 32, 13, a gente vê esse texto lá. Lembra-te, diz Moisés para Deus, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Faz isso não, Senhor. Vejam a intercessão. Moisés se colocando na brecha pelo povo, para que ele não fosse consumido. Motivo não faltava: o quê? Rebeldia, incredulidade, idolatria, construindo aquele bezerro. Mas Moisés se coloca na brecha. O que aconteceu? Deus não destruiu aquele povo. Deus não destruiu, atendeu o clamor de Moisés. Um outro exemplo a gente encontra lá em Neemias, capítulo 1, versos de 4 a 11. Neemias, ele naquela época, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Não sei se tem alguém grávido aí, um bom nome para você colocar aí no seu menino que vai nascer, né? Você está rindo? É bonito, Artaxerxes, né? E aí, certo dia, Neemias, lá no seu trabalho, ele ouviu que Jerusalém estava assolada, os muros derrubados. Ele ouviu dizer que o povo passava fome. O que Neemias fez? O texto diz que ele se prostrou diante de Deus e se colocou na brecha por Jerusalém.
E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e através de Neemias, Jerusalém foi restaurada. Queridos, é esse tipo de pessoas que Deus procura ainda hoje. Ainda hoje. Pessoas que se coloquem na brecha. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que Deus já decretou o pagamento pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é? O salário do pecado é a morte. A sentença para os pecadores está determinada. Jesus veio a primeira vez e a Bíblia diz que ele veio para ser salvador. Mas agora, quando ele voltar, ele vem para ser juiz, para julgar. E o que Deus está precisando agora? De alguém que se coloque na brecha por essa geração. Se a gente prestar um pouco atenção na história aqui, alguém se colocou na brecha por você. Sim, você, cada um de vocês aqui, e eu também. Alguém se colocou na brecha e falou de Jesus, evangelizou você, disse que você era pecador, falou do amor de Deus, falou do sacrifício dele na cruz, falou do sangue que podia remir você e fazer de você uma nova criatura, e aí você creu. E a graça de Deus alcançou você. A graça de Deus te alcançou. Pois agora, Deus está chamando homens e mulheres que se coloquem na brecha. Alguém que possa mudar não a sentença de Deus para o pecado. A sentença para o pecado já está determinada, é a morte. Mas alguém que possa mudar a sentença na vida do pecador. Porque um dia eu e você estávamos condenados à morte. Alguém se colocou na brecha. E nós então fomos alcançados. Nós fomos livres da morte, da condenação eterna. Um outro exemplo que a gente podia dar, já estou terminando, né? E mais uns 5 minutinhos no máximo. Um exemplo que a gente poderia falar também de alguém que se colocou na brecha é uma mulher chamada Abigail. Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Pensa num cara mal educado, grosso, não é? Pão duro, mesquinho, não é? Ele era um cara rico. E aí a Bíblia nos ensina nesse texto de 1 Samuel 25, de 1 a 34, diz então que Davi ainda não era rei Davi. Ele foi a Nabal pedindo comida para ele e para os seus soldados. Sabe o que Nabal fez? Nabal era rico, tinha condição. Ele falou assim, não, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Quando os soldados voltaram, os soldados não, os homens de Davi, né, falaram isso para ele, falaram, isso é mentira, esse cara tem, ele não quer dar para a gente. Então vamos fazer o seguinte, está decretado, nós vamos lá e vamos matar ele e toda a família dele. E aí eles partem para executar Nabal. Nabal ia morrer por causa da sua usura. E aí, o que Abigail faz? A mulher de Nabal, diz o texto que ela soube o que o marido dela fez, ela pega comida, ela pega mantimentos e vai ao encontro de Davi. Vai ao encontro de Davi e intercepta Davi e diz, olha, aqui está, meu senhor, a comida para você, para o seu exército, para o seu povo. Ela se colocou na brecha. E aí, é interessante, né, que quando ela fala isso para Davi, Davi teve misericórdia e entendeu que Abigail, nesse caso, a mulher de Nabal, foi enviada do Senhor para impedi-lo de cometer uma tolice maior que a de Nabal, porque Davi ia acabar sujando as mãos de sangue, porque ele e o seu grupo estavam com fome e haviam ficado com raiva de Nabal. Mas
Abigail se colocou na brecha por Nabal, pediu a Davi, e Davi não matou aquele homem. Então, queridos, para fechar aqui essa palavra, lembra que a gente falou ainda há pouquinho que a sentença para o homem, a Bíblia diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Sabemos que Jesus está às portas e ele virá agora não mais como Salvador, como juiz. Imagine Deus saindo do trono, vindo a esse mundo. E aquelas pessoas que você conhece, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, eles vão ser destruídos, eles vão ser mortos por causa do pecado. A não ser que eu e você nos coloquemos na brecha entre Deus e eles, que possamos avisá-los do pecado, possamos avisar que o salário do pecado é a morte, e se eles não se arrependerem, a justiça de Deus virá, o Senhor Jesus virá e vai condenar todo aquele que rejeitar a salvação oferecida em Cristo Jesus. Sabe, querido, nós que conhecemos o poder da oração, sabemos que a oração move o poder de Deus, nós podemos entrar na brecha e interceder por pessoas que estão caminhando para a destruição. Deus tem colocado nas nossas mãos a oportunidade de nos colocarmos na brecha por elas. Um dia, lembrando ou voltando a te lembrar isso, um dia alguém se colocou na brecha por você. Hoje, se você está caminhando para Jerusalém Celestial, lembre-se que alguém, a gente falou hoje tanto do início da história dessa igreja. Pessoas sofreram, pessoas se gastaram e se deram para que hoje nós estivéssemos aqui, na certeza para onde nós vamos. Deus procura alguém que se coloque na brecha. Será que você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, me coloca nessa brecha. Eu quero ser um intercessor, eu quero ser alguém usado, Senhor, para que pessoas sejam salvas da condenação eterna. Que Deus, então, nos abençoe com esse texto, com essa palavra nessa noite.